Muito boa noite. Eu saudo os irmãos, as pessoas que estiverem vendo este vídeo com a paz do Senhor Jesus. Eu quero dizer que eu as convido para que possamos fazer uma meditação na palavra do Senhor. Meditação esta que nós vamos mergulhar nos ensinos de Jesus, não somente porque se passou há milênios atrás, mas porque nos nossos dias nós necessitamos de estar vivendo o Cristo ressurrecto na nossa vida. Eu convido a vocês para que possamos abrir as nossas Bíblias nesta meditação, no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. E diz assim a palavra do Senhor: a cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glórias a Deus. Então, neste texto, nós vimos que haviam 10 pessoas, né? E que essas pessoas, elas estavam necessitando de cura, né? Então, nós vamos, nesta meditação, nós vamos observar que nesta história Jesus estava indo para Jerusalém, e neste caminho de Jerusalém, quando ele estava passando pela divisa que é Samaria e Galileia, vieram ao seu encontro 10 leprosos. E essas pessoas desta época, os 10 leprosos, eles tinham que se manter fora da sociedade da época, eles tinham que se manter totalmente afastados. E eles, é óbvio, a gente vê aqui, no transcorrer da leitura, que eles já, de alguma forma, haviam visto falar de Jesus. Então, eles pararam de longe porque eles só conheciam de ouvir. Eles não conheciam o caráter glorioso do Cristo, como nós hoje conhecemos. E então, eles começaram a gritar, porque eles tinham que chamar a atenção de Jesus de alguma forma. Então eles começaram a gritar: Jesus, Jesus, tem compaixão de nós.
Então Jesus falou para eles, né? Vão aos sacerdotes e mostrai como que vocês estão. Então, quando eles começaram a andar, quando eles obedeceram, eles ficaram curados. Então, um daqueles, né, já deduzimos que sejam, né, já um dos que foram curados, ele voltou, né, curado, voltou dando glória a Deus, e ele falou para Jesus, né, a gente deduz, né, que ele falou para Jesus, né, mestre, eu voltei, eu preciso agradecer a cura, né, que o Senhor me deu. E Jesus perguntou para ele, mas não eram 10? Por que só você voltou? Por que só um voltou? E como o homem glorificava, Jesus falou, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, queridos, o que nós queremos dizer para vocês aqui esta noite, né? Porque agora já é o horário da noite, né? Esse horário que a gente está aqui nessa meditação, né? A gente quer dizer que a verdadeira restauração de um indivíduo, ela não acontece somente quando ela ouve falar, mas ela acontece quando ela une a obediência ao ato de voltar para agradecer ao Senhor. Eu sempre ouvi, né, desde menina, que Deus, ele efetua, né, mais rapidamente quando você agradece, quando você tem um coração grato para com o Senhor, para que ele venha efetuar a graça dele. Mas também nós cremos que Deus, ele manifesta a sua misericórdia a todos os homens, a todas as pessoas, mas ele requer deles também uma resposta de fé. Então nós cremos que estes 10 leprosos, eles foram curados não somente pelo ato de ouvir falar, né? Mas porque eles exercitaram a fé e a obediência. Porque quando nós nos curvamos à obediência a Cristo, quando nós nos submetemos à sua vontade soberana, a cura acontece, os favores imerecidos acontecem, o céu ele se move a favor dos escolhidos do Senhor, daqueles que amam e servem ao Senhor, né? A lepra, ela não era vista, né? Quer dizer, hoje, né? Ela não é vista somente como a lepra, doença, hoje até, né, com os estudos, encontraram um nome científico para ela, né, que é a hanseníase, mas a lepra do pecado, né, a lepra do pecado, ela está constantemente na vida do ser humano, e essa lepra do pecado, se nós não buscarmos, né, a cura em Deus, o que pode acontecer? Leproso para sempre, né? E nós, nos dias atuais, nós necessitamos dessa cura divina, né? Eu digo assim que a todo momento, a todo instante, né? Mas para que isso ocorra, o nosso coração, ele deve procurar andar no caminho da obediência e da submissão a Cristo. Se o ser humano ele optar
por não obedecer, se o ser humano ele optar por não querer trilhar na presença do Rei dos Reis, do Senhor Jesus Cristo, é óbvio que ele tem o livre-arbítrio, mas se ele optar por não querer, ele pode optar, mas a cura não virá. Ao passo que se ele optar por estar sob a soberania do Altíssimo, a cura virá, a prosperidade virá sobre a vida dele. E como diz lá no livro de Deuteronômio, as bênçãos o seguirão, porque as bênçãos do Senhor, elas seguem todo aquele que opta por andar nos caminhos do Senhor. Elas seguem todo aquele ou todos aqueles que escolhem trilhar os caminhos do Evangelho da Paz. E aqui eu termino esta reflexão dizendo para vocês, os telespectadores desta noite, deste vídeo, que o Senhor, Ele está pronto para te receber. Seja lá o pecado, a falha que você tiver, Ele está pronto para te receber, para que você venha e seja purificado. Amém? Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo neste mesmo canal.